Homens de coragem, mais um dia estamos aqui para meditar, refletir, crescermos juntos em torno da palavra de Deus, nessa reflexão maravilhosa que temos feito sobre o livro de Provérbios. Nessa jornada até aqui, com certeza você tem crescido, você tem sido desafiado, você tem sido consolado, você tem sido impulsionado a uma nova vida por meio daquilo que o Espírito Santo tem falado no seu coração. E é tão bom nós termos essa relação com Deus de transformação. E se você consegue fazer esse projeto com a constância, você vai percebendo que cada dia vai se tornando mais sensível àquilo que Deus tem para dizer ao seu coração. Começamos com uma disciplina dura, pesada, uma necessidade, apesar de não tomar muito tempo, nós vamos tendo essa dificuldade de entrar na rotina, mas à medida que isso se torna cada vez mais palpável, a gente vai percebendo que é possível crescermos, meditarmos, refletirmos e extrairmos princípios da palavra de Deus. Eu tenho certeza que a cada encontro pessoal que você tem com Jesus, por meio do seu caderno devocional, por meio das suas anotações, você recebe impactos da palavra de Deus, coisas que serão como tesouros para a sua vida, porque você vai crescer muito, você vai guardar isso no seu coração. E nesse momento que estamos aqui, junto com outros homens, nós podemos meditar e refletir de forma até coletiva e comunitária, sabendo que Deus tem algo para a gente e complementar isso que Deus já tem feito no seu coração por meio desse tempo aqui. É por isso que hoje nós vamos, no dia 16, tratar de um dos textos de Provérbios, no capítulo 16, e o texto que eu queria repartir com vocês e que falou muito ao meu coração é o texto que está no versículo 32. Preste bem atenção no que diz esse texto. Ele diz assim: é melhor ter paciência do que ser herói de guerra. E o que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Gente, eu vou ler novamente para a gente poder assimilar isso no nosso coração. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. E o que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Que incrível essa relação que o sábio de Provérbios ele faz a respeito da paciência e do herói de guerra, do dominar o seu espírito com conquistar uma cidade. No ambiente imperialista, no ambiente militar, que era o ambiente de Israel, dentro da cultura que eles viviam, um herói de guerra era uma pessoa eternizada, admirada, entrava na cidade, as pessoas paravam, davam presentes. Essas pessoas, esses heróis de guerra, ganhavam terras, ganhavam tesouros, ganhavam prêmios, ganhavam reconhecimento, ganhavam honra, ganhavam grandes riquezas. Aqueles que conquistavam uma cidade eram pessoas que tinham estátuas esculpidas com o seu nome, dizendo os seus grandes feitos, histórias eram relatadas, criadas a respeito da vida dessas pessoas. Ou seja, talvez uma das maiores honrarias que alguém pudesse ter naquele período era ser considerado um herói de guerra, era ter conquistado uma cidade, porque com certeza aquela história seria cravada com perpetuidade na vida daquela nação. Mas o autor aqui desse versículo, ele apresenta um contraponto, ele diz assim: é melhor ter paciência do que ser um herói de guerra. Isso é muito contraditório, porque a gente tem uma má compreensão a respeito do que é paciência. A gente tem uma má compreensão a respeito de paciência porque a gente confunde paciência com lentidão. A gente confunde paciência com morosidade. E paciência não é nem uma coisa nem outra. Paciência é você ter a capacidade de esperar o momento certo para você agir de forma que o seu coração e o coração das pessoas ao seu redor sejam edificados e todos ganhem. A paciência é uma virtude, a paciência é um fruto do Espírito, ou seja, ela pertence e ela é gerada na vida daqueles que têm a sua vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, se eu e você observarmos, paciência não tem a ver com você ser lerdo, mas tem a ver com você ter propósito e você ter a maturidade para esperar o momento certo de fazer as coisas,
de agir, de atuar, de falar, de se manifestar, de construir algo que vá permanecer na vida das pessoas de maneira saudável. Ele também fala que o que domina o espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Ou seja, tem a ver com você ter a capacidade de se segurar. Se segurar contra o quê? Se a gente fizer a relação com Efésios 5, a gente vai fazer a relação com as obras da carne e as obras do Espírito. Se enquanto paciência é um fruto do Espírito, o domínio próprio também é um fruto do Espírito. Mas ele faz uma relação com o quê? Com a obra da carne, que é a maldade, que é a perversidade, que é a escravidão e os vícios. Então, se você observar Efésios capítulo 5, você vai ver uma grande lista sobre obras da carne, que são aquilo que naturalmente a nossa natureza pecaminosa vai querer gerar. Mas aquele que tem o domínio de si mesmo, o domínio do seu espírito, ele é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Porque nós vamos escrevendo a nossa história, porque nós vamos escrevendo a nossa vida, não baseado e pautado por um reconhecimento humano, mas baseado e pautado por aquele que realmente deve ser aquele que nos aprova. E aquele que nos aprova é o Senhor Jesus, é o próprio Deus. Então, se eu e você desenvolvemos no nosso coração a capacidade de vivermos com paciência para agirmos no momento certo, a esperar o momento amadurecer para atuar, nosso casamento vai ser transformado. Nossa relação de trabalho vai ser totalmente modificada. Nossa relação com os nossos filhos, nossas relações com os ministérios que nós atuamos e servimos na igreja, se esse é o caso, serão completamente diferentes. E se no momento de debate, se no momento onde o coração ferve, onde a gente é provocado a ter uma ação de carnalidade, nós temos a competência dada pelo Espírito Santo de agirmos de acordo com a palavra de Deus, nós seremos pessoas que edificam mais do que aqueles que conquistam uma cidade. Eu e você podemos ser pessoas usadas por Deus. A partir do momento que nós agimos com paciência e nós sabemos dominar o nosso espírito melhor do que aqueles valentões que conquistam uma cidade, que são considerados heróis e têm a sua vida pautada pelas suas próprias conquistas, pelas suas próprias vaidades, pelas suas próprias soberbas, pelas suas próprias vitórias. É muito melhor eu e você sermos vitoriosos naquilo que o Senhor nos dá, naquilo que o Espírito constrói em nós. Eu quero te convidar a uma oração, mas também quero te convidar a um desafio para essa semana, que você seja paciente, cultive a paciência. Não responda de pronto, não haja de imediato, mas considere no Senhor o momento certo para agir, para amadurecer, para que as coisas possam ser edificantes a partir da sua vida e não simplesmente destrutivas com uma imposição de alguém que vence batalhas ao seu gosto, ao seu custo e à sua maneira de ser. Construa a maneira de Deus e com certeza suas palavras, suas ações, a sua vida vai marcar o coração das pessoas por toda história, por toda a eternidade. Vamos orar? Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, num mundo tão agitado, num mundo tão rápido, a agirmos com paciência. Transforma o nosso coração para que saibamos agir de acordo com o fruto do Espírito, não com as obras da carne. Nos ensina, Senhor, a sermos dominados, edificados e cheios da sua presença, para que o nosso coração, sim, possa refletir, possa expressar e possa agir na vida das pessoas de uma maneira que edifica, de uma maneira que gere saúde, de uma maneira que possa perpetuamente ter uma boa marca na vida das pessoas. E isso só é possível por meio do seu Espírito agindo em nós. Por isso, Senhor, nós precisamos da sua ajuda para vivermos com paciência. Precisamos do seu auxílio para termos domínio sobre a nossa carne. Isso por meio da vida no Espírito Santo de Deus que habita e que enche as nossas vidas. Faça isso com cada um que está aqui, para a sua glória e para o seu louvor. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que com paciência e com domínio no seu coração, você viva uma vida para agradar o coração de Deus e daqueles que habitam e convivem com você, para em nome de Jesus. Amém. Valeu, até a próxima.